Oi, gente, graça e paz, né? Estamos aqui de volta. Recentemente publicamos um vídeo, o porquê, né, ler a Bíblia, e eu coloquei até um pouco da minha intenção, né? Por que que eu escolhi a Bíblia? Apresentamos alguns fatos científicos, né, que comprovam aí a veracidade da escrita bíblica, e algumas pessoas mandaram, né, no meu direct se dava para falar algo a mais sobre isso, né? A ideia aqui são vídeos curtos a respeito do ensinamento da palavra de Deus. Mas eu vou tentar aqui resumir, né, fazer um vídeo, né, o mais curto possível para complementar a parte um, né, sendo essa aqui a parte 2. É importante a gente entender que a civilização, quando houve o chamado com Abraão, o foco, né, a humanidade não estava só em Abraão, né, o mundo estava acontecendo, as civilizações estavam crescendo. Então, quando nós falamos de Bíblia, né, a Bíblia é mais antiga. Não é. A ideia não é essa, né? Nós temos aí escritos, né, muito mais antigos aí do que a Bíblia Sagrada, né? A ideia da Escritura é que retrata, né, o povo de Deus. Vem os escritos da humanidade, um compilado completo, né, do início da criação, a queda, redenção e depois aí vamos dizer como o arrebatamento da igreja, ok? Então, se tratando de escritas, eu vou colocar na tela aqui algumas coisas para vocês, para a gente começar a entender. Então, primeira ideia é, Deus chama Abraão, isso pós-dilúvio, né? Deus chama Abraão para se iniciar o seu povo. Até Moisés, se segue como a tradição oral, e pós-Moisés se houve a necessidade dos escritos, né? Se iniciando aí pela Torá, né? Depois chamado posterior como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Mas eu vou começar a pôr na tela para a gente trazer a imagem, né, que facilita o entendimento. Amém? Vamos seguindo aqui o primeiro vídeo aí, a primeira foto, na verdade, que eu vou colocar para vocês. Bom, essa foto que está na tela aí para nós é um formato aí, um dos mais antigos, né? Que as civilizações elas começaram a registrar as suas escritas, né? Eram tablets aí em argila, se datam isso, os mais antigos, né? Com mais de 2000 anos, né, de existência. Eles chamam aí de escrita cuneiforme, né? Então, se você for procurar aí, né, falando sobre história, a primeira forma de armazenamento da escrita era nesse formato, né? Tabletes de argila com os escritos nele. Claro que com o tempo foi evoluindo, né, o formato da argila, mas para a gente ter uma ideia, né? Na sequência, né, nós temos o papiro, né, que também foi uma evolução da forma de se armazenar a escrita, né? O papiro, ele é vegetal, foi usado, né, no Egito Antigo, onde Faraó, né, ele fazia o registro, né, do que ele queria, na verdade. Aí. Na sequência, nós temos aí o pergaminho, né, o pergaminho diferente do papiro, o pergaminho já é feito de couro animal. É importante a gente, né, citar aqui que essa evolução, na verdade, se deu por uma briga, né? O rei de Pérgamo, ele se desentendeu com o faraó e ele não tinha mais acesso ao papiro vegetal que era, né, quem era o detentor disso era o Egito, e o rei de Pérgamo aí ele teve a brilhante ideia de utilizar o couro, né, o couro de animais. E por isso que tem o nome de pergaminho, né, devido ao rei de Pérgamo. Bom, voltando a falar rapidamente das escrituras, né, aí na tela está a apresentação aí dos 5 primeiros livros, é o que se chama de Torá, né, ou Pentateuco, não são os primeiros 5 livros da história, né? Depois nós temos aí toda a compilação que leva o nome de Taná, que é
na verdade, o que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Na sequência da imagem, daí nós temos o Novo Testamento, lembrando, né, que as primeiras escritas do Velho Testamento, a Antiga Aliança, ela está escrita em hebraico e aramaico, né, enquanto que a Nova Aliança está escrito em grego. Então aí na foto, né, tá aí os livros do Novo Testamento, né, escrito em gregos, que posteriormente, né, depois foi traduzido aí por monges cristãos, né, para até chegar aí ao nosso idioma. É importante nós entendermos isso. Bom, gente, o vídeo já está se alongando, né? A ideia foi só dar uma complementada, também um pouco de história, de parte científica, mas é importante a gente entender. É importante nós entendermos que pese que alguns defendem que não lê a Bíblia porque é um livro comum, é um livro escrito por homens, é importante ver a datação, né? O período histórico disso, né? Os mais de 40 autores envolvidos em territórios diferentes, né? Narrando aí 1.600 anos de história. Também tem a ideia científica lá da conexão cruzada, aonde na verdade entrelaçam, né, as histórias. Então a gente consegue entender que humanamente é muito difícil isso acontecer, é humanamente impossível, né, ter essa coesão de história, né? Então, se associando à ciência, né, com mais a fé, nós entendemos que houve uma interação divina entre Deus e os homens, né, para que fosse escrita a Bíblia, para que chegasse nas nossas mãos aí até os dias de hoje. Amém? Eu espero ter ajudado, né? Eu quero prosseguir aqui com os vídeos e focar literalmente nas mensagens de Deus para nós. Beijo no coração. Novamente aí agradeço aí a todos que estão acompanhando, que estão assistindo, que estão interagindo, e espero que os vídeos ajudem, né? Não só vocês, mas a mim também a trilhar esse caminho de fé. Tá ok? Até o próximo vídeo aí. Beijo no coração de todos vocês.